algo que ele não sabia era justamente o que estava acontecendo por detrás de tudo isso, né? Antes dele me chamar, o Senhor já havia colocado no meu coração uma mensagem. E ele colocando a mensagem ali no meu coração, eu fui anotando, preparando. Quando ele chamou, ela já estava praticamente pronta. Já havia praticamente estado pronta. E nessa semana, poucos dias antes ali, talvez uns 15 dias, mais ou menos aí, um missionário, a Vipalum, que revelou o nascimento da minha filha, né? Daqui a pouco eu não falei de mim, né, gente? Meu nome é Leonardo, tá? Eu já tenho a hábito de ir em algumas igrejas pregar, o Senhor tem nos levado. Sou casado há 8 anos com a Priscila. Ela não pôde estar aqui hoje, ela ficou em casa com uma menina. Tem uma menina de 5 anos chamada Sofia. E sou da Igreja Batista da Goinha, né? Meu Deus! Já é o ministério da palavra. O Senhor tem nos levado em alguns lugares para pregar, tem usado conforme a vontade dele. Eu também sou sonoplasta da igreja lá. Desde que eu me entendo como gente, eu atuo no som também, ajudando ali na igreja, né? Eu costumo falar que o ministério de som, ele é bem parecido com o ministério de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus ele veio no mundo para pregar para o mundo. Mas não, Jesus veio no mundo para ser pregado. Ele foi pregado no madeiro por nós. Mas por que você está comparando o sonoplasta com Jesus? Irmão, vocês já repararam? Se o irmão que está no som errado, todo mundo olha para ele na cara na hora. Mas pergunta se alguém chegou no final do culto e falou: rapaz, você foi nota 10. E isso faz parte do Evangelho. Servir a Deus não em busca de um reconhecimento, mas por amor a Ele. Então, há uns 15 dias atrás, esse evangelista que havia falado para nós, tempos antes da Sofia nascer, que Deus estava enviando uma criança, nós não sabíamos que estávamos grávidos, ele resolveu fazer uma visita lá em casa. E uma dessas visitas, uma das coisas que ele falou é o seguinte: ele disse: olha, filho, te prepara que eu vou começar a te levar a pregar alguns lugares. Assim, pouco tempo depois o Eric chamou, né? Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência. Amém? E o tema que eu propus a trazer no meu coração, que eu acredito ser o Senhor colocou no meu coração, é o que acontece quando servimos a Deus. O que acontece quando eu sirvo a Deus? E aí, comecei a servir a Deus, comecei a iniciar na obra. Eu estou tocando na igreja, estou mexendo no som, eu sou no ministério de recepção, eu estou cuidando das crianças, estou servindo a Deus. E agora, o que acontece quando eu estou servindo a Deus? Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia. A princípio, nós vamos ler em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Então, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril e nunca tens concedido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssimo, e não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. Porém, este me disse: eis que tu conceberás um filho,
Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte. Não coma nada imundo, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Vou repetir aqui para a gente frisar. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que deve fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo. Vou só dar uma frisada aqui com vocês. Aonde que ela estava? No campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apresentou-se, pois, a mulher e correu, notificou ao seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se depressa e seguiu a mulher e foi até aquele homem e disse-lhe: Tu és aquele homem que falou a esta mulher? Ele disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpriram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto disses a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procedes videira, não comerás. Tudo que procede do vinho, nem bebida forte beberá, nem comida imunda comerá. Tudo quanto lhe tens ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e prepare para você um cabrito. Olha para você ver. O homem de Deus apareceu para Manoá, entregou o recado e ele fez o que ele mais sabia fazer: Deixa eu te servir. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comereis do teu pão. Se fizeres holocausto, ofereças ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo: Se o Senhor é o anjo do Senhor, qual é o seu nome? Para que quando se cumprires a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo as chamas do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o vento, Manoá e sua mulher caíram em terra e prostraram seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém a mulher lhe disse: O Senhor não nos quis matar, não aceitaria o nosso holocausto e a nossa oferta de alimentos, e nos mostraria tudo isso, nos deixaria ouvir essas coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Até aqui os irmãos podem se assentar. Então, eu estou num texto onde Manoá e a sua mulher, que não é citado o nome, eram pessoas que serviam a Deus. Elas recebem a visitação do próprio Deus. A Bíblia fala anjo, mas a gente chama essa manifestação de uma manifestação de Cristo, porque o próprio anjo fala: Visto que o meu nome é maravilhoso. E a própria Bíblia vai dizer: E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Primeiro ponto, que nos mostra que é o próprio Deus que veio ao encontro deles. Segundo ponto, ele fala: Eu sou. É o mesmo termo quando Deus se apresenta a Moisés e ele fala:
Quando te perguntar o meu nome, o que eu vou dizer? Você vai dizer, eu sou. Ele é aquilo que você precisa no momento que você precisa, na circunstância que você precisa. Então ele é o natural dele, né? Meu natural aqui é servir. Vai falar com o anjo com toda a sua simplicidade. Me deixa servir um cabrito para você. Quero servir um cabrito para você. Posso? Ele falou, olha, para mim não. Faz o seguinte, oferece esse cabrito aí para Deus. Ele oferece, quando ele oferece, o anjo observa aquilo maravilhado. Em outras traduções vai dizer que o anjo começa a fazer maravilhas sobre o fogo que está no altar. De repente aquele fogo aumenta, o anjo sobe por ela e vai embora. Isso é o que acontece na vida desse casal. E com um detalhe, esse casal era um casal onde a mulher era estéril. Dentro de um contexto onde isso era algo muito importante. Diferente de hoje, a gente quer ter no máximo 2 filhos. Se falar 3 já fica assim, rapaz, 3 é muito gasto, é muito problema. Naquela época, a cultura queria que a gente tivesse vários filhos. E todos queriam ter muitos filhos, porque dentre esses filhos poderia vir um que era o Salvador, que era o próprio Cristo. Então, uma mulher que ela não gerava, naquela época, ela era uma mulher considerada inútil. Mas o Senhor olha com olhos atentos para aquele casal. Sobre esse texto que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a maneira em que eles serviram e o que a gente aprende com o servir desses dois, o Manoá e a sua mulher, que embora não tenha nome, foi uma pessoa grandemente usada por Deus a ponto do Senhor querer que a história dela estivesse na Bíblia. Nada na Bíblia está por acaso. Há algo grande por trás de tudo isso. Irmãos, mas antes de eu começar a falar da maneira que essa mulher serviu, que esse homem serviu a Deus, eu vou começar a falar um pouco sobre o que é servir. Algumas características, algumas coisas sobre o que é servir a Deus. É interessante que hoje nós vivemos numa geração, e essa geração ela é uma geração de mordomos. Todos buscam a mordomia que o reino de Deus quer nos dar, mas poucos estão buscando ser servos de Deus. Olha só para você ver. Aquilo que me traz benefício eu estou atrás, mas aquilo que não me traz eu não quero. Eu não quero fazer aquilo que eu não vou aparecer, eu não quero servir naquilo que eu não vou aparecer, porque onde eu não vou aparecer, onde eu não tenho destaque, aonde as pessoas não vão olhar para mim, não faz sentido para mim, eu não tenho reconhecimento. Então as pessoas buscam a mordomia do reino, mas são poucos que estão buscando servir a Deus. Deus não nos chamou para ser mordomos, nos chamou para ser servos. A Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Ela não fala, olha, está faltando mordomo. Mordomo tem demais, meu querido. Estão precisando de servo. O reino de Deus está precisando de servo. E é você que Ele chama hoje para servir a Ele com mais intensidade. Amém? Olha só, o próprio Cristo nos ensinou. Ele veio para servir, não para ser servido. Marcos 10, 43 ao 45. Mas entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo veio ao mundo para servir. Se servir fosse algo que não é importante, Cristo não deixaria claro, olha, eu vim ao mundo para servir vocês. Eu vim para servir. Esse foi o principal ato e projeto de Cristo, servir até a morte. Servir a Deus até a morte. O próprio Jesus mostra isso com uma clareza muito grande, porque em determinado momento ele enche um balde de água para lavar os pés dos discípulos. E naquela época, sabe o que é interessante? Os pés era a área mais suja, considerada mais impura do corpo do ser humano. Por quê? Os pés, aonde você pisava, você carregava
poeira, sujeira do local. Até hoje, se você for lá em Israel, quando eles entram na casa, os calçados costumam ficar do lado de fora. É uma cultura deles isso, para não levar a contaminação de fora para dentro. Então, quando Jesus vira para os discípulos e fala assim: olha, vem cá que eu vou lavar os pés de vocês. Ele chega lá em Pedro, aí Pedro fala assim: não, Senhor, não lava o meu pé não. Não lava o meu pé. Porque aquilo era algo sujo. Mas ele não entendeu o que Deus estava querendo falar. Sabe o que Jesus estava querendo falar com Pedro? Ele vira para ele depois e fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ele: opa, peraí, então lava todo o meu corpo, Senhor. Pode me lavar por completo. A ficha caiu. Sabe o que Jesus estava falando com ele? Ele estava, aquele lava-pés ali foi pouco tempo antes da ceia. Depois da ceia teve a crucificação, depois teve o envio, a descida do Espírito Santo e o envio dos discípulos. Olha só o que Jesus estava falando com ele: Pedro, eu só posso te usar depois que eu mexer na sua sujeira. Se você não estiver disposto a deixar eu mexer na sua sujeira, não tem como eu te usar, Pedro. Para mim te usar, eu preciso mexer na sua sujeira, eu preciso limpar o seu caminhar, aí sim você vai poder ser usado. E eu vim para servir. Eu quero servir vocês. Eu quero servir todos vocês. Eu quero lavar os pés de todos vocês. Jesus lavou o pé de todos eles. Jesus está nos ensinando a ser servo. Ele é o nosso Deus. Desceu do trono para lavar o pé de um ser humano. Que amor é esse, irmão? Jesus desceu do trono celestial para lavar o pé dos discípulos. Se você pedir, irmão, se você pedir um irmãozinho ali, rapaz, derrubar um copo de água ali, limpa para mim, por favor, já olha de cara feia. É mentira ou é verdade? Verdade. Eu mexer com sujeira? Se chegar alguém bêbado aqui e vomitar aqui, ó, manda alguém limpar aqui para você ver se. Todo mundo faz cara feia, faz cara de nojo. Não é pecado fazer cara de nojo, não, irmão, mas dentro do coração você tem que falar assim: eu vou limpar porque é para o meu Deus. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. É interessante, eu vou contar uma história aqui. Havia um zelador de uma igreja, eu não me recordo quem foi que comentou essa história, mas havia um zelador de uma igreja que todo dia ele chegava mais cedo da igreja, ele limpava a igreja toda, e lavava, e ele não recebia para isso. E um dia chegou o pastor e falou: pastor, hoje eu não vou poder limpar a igreja. Mas meu filho, o pastor falou: melhor, eu não te pago, não precisa ficar com essa cobrança, não, vai em paz. Não, pastor, mas eu estou te avisando porque eu passei mal, não vou poder, fique em paz, meu filho. Aí o pastor, incomodado, o que esse irmão está querendo? Esse cara chega cedo aqui, todos os dias limpa a igreja toda e não cobra nada, dá satisfação quando não vem, e a igreja não paga ele. Irmão, a gente não te paga, você tem obrigação de fazer isso não. O pastor já incomodado um dia. O pastor chegou mais cedo. Aí viu aquele cara lá limpando. Enquanto ele estava limpando, ele estava lá assim: meu Deus, obrigado por eu poder limpar o seu altar. No passado, lá o seu altar, Pai, olha, só as pessoas selecionadas podiam. Eu era um bêbado, eu era um ninguém. E agora o Senhor me deixa limpar o seu altar, Pai. Se a pessoa tivesse uma deficiência, ela não podia limpar, não podia fazer nada, não podia servir perto dos santos dos santos. E hoje eu posso estar aqui limpando o seu altar. Obrigado, Jesus. Eu era só um bêbado, eu era um lixo, eu era um ninguém, mas hoje o Senhor me dá a permissão de poder servir. Naquela hora que ele passou, foi tomado de lágrimas e falou assim: meu Deus, eu preciso aprender a servir nesse cara. O reino de Deus está buscando, está precisando de pessoas assim. É interessante, olha só para você ver, sobre o servir. Não tem como eu servir a dois senhores. É impossível eu servir a dois senhores. Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O Senhor está dizendo: olha, não tem como servir a dois senhores. Preocupa primeiro com o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É o reino de Deus. Ou eu sirvo a minha vida,
eu sirvo a minha vida para Deus. Não tem duas opções. Veja bem, ou eu sirvo para a minha vida, ou eu sirvo a minha vida para Deus. Ou eu vivo as minhas vontades, ou eu vivo as vontades de Deus. Vai haver momentos em que as minhas vontades, elas não vão se igualar à vontade de Deus, e eu vou ter que escolher qual vontade eu vou seguir. E aí é aquela hora, né? A gente costuma cantar aquela música: vou deixar queimar. Será que nós realmente estamos dispostos a deixar a vida queimar para Deus? Queimar as minhas vontades, queimar os meus quereres. Mas eu queria estar cantando, vai varrer o chão. Mas eu queria estar pregando. Vai limpar o vômito do tempo que chegou ali. Mas eu queria ministrar na escola bíblica dominical. Eu te quero limpar o banheiro hoje. Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a queimar a nossa vida para Deus, a deixar queimar a nossa vida, independente do que Ele quer que nós façamos? Irmão, uma vez lá na igreja que eu estou hoje, eu tive uma direção de Deus para estar indo para lá. É interessante, eu estava conversando com um rapaz que ele foi um canal de Deus para mim receber uma resposta e mudar para lá. Hoje eu lidero o Ministério de Sonoplastia, né, ajudo nas células, prego nas células, tem inúmeras funções, mas funções são só funções. O importante, independente de qualquer coisa, está servindo a Deus. Amém? Ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu acho que eu não tenho lugar naquele lugar. Eu só ajudo ali no Ministério Público, eu fico ali na recepção, eu dou a paz do Senhor ali, mostro uma cadeira para a pessoa sentar, limpo um chão, mas eu não faço nada assim de bom, sabe? Eu não prego, eu não canto, eu não toco, eu acho que eu não sou muito útil, não. Aí eu falei com ele assim: fulano, sabia que eu estou na igreja por causa da sua causa? Ele regalou os olhos e olhou para mim assim: por quê? Não, porque um dia eu fui lá no culto, e era um culto só de adoração. Eu fui com a minha menina, ela estava no colo, e ela estava dormindo. Aí eu falei para Deus assim, Deus, nossa, minha menina está dormindo, não vou ficar à vontade no louvor, não vou poder adorar, não vou poder me soltar, não vou poder ficar livre. Poxa, não vai ser do jeito que eu queria. De repente, aquele cara foi lá no Ministério de Crianças e pegou um colchãozinho e colocou o colchão assim. Coloca ela aqui, você que está dormindo, deve estar pesado no seu corpo. Eu nunca vi ninguém fazer aquilo. Na hora que eu abaixei, que eu coloquei ela no colchão, o Espírito Santo falou comigo na hora: filho, nessa igreja aqui que eu quero cuidar de vocês. Ele não tinha noção. A única coisa que ele estava fazendo, servindo com aquilo que Deus deu a ele as mãos, servir. Olha só a mudança da história. Passou um tempo, eu comecei a ajudar a mexer no som. A mesa de som lá, a mesa de som digital, cara, poucas pessoas têm conhecimento para mexer nela. Eu sabia. Eu estava lá. Havia um projeto de Deus. Porque quando a obra é de Deus, irmão, pessoas não vão faltar. O que faltam é pessoas dispostas a servir, pessoas dispostas a se levantar. Quando não tem alguém para determinada função, o Senhor vai levantar. Agora, se você não abrir o seu coração a ser usado, como é que Ele vai te usar para servir? Sirva nas pequenas coisas, e nas grandes coisas Ele vai te colocar também. Amém? Interessante o exemplo de Davi, Atos 13, 22. E tendo Saul, olha para você ver, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei, do qual também, dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós estamos falando de uma pessoa que Deus falou sobre ele: olha, esse aí é um homem segundo o meu coração. Sabe o que me chama a atenção de Davi? Olha só para você ver. Salmo 51, 12. Davi comete um erro. Muitas vezes homens de Deus também cometem erros.
Ele adulterou e mandou matar uma pessoa. Cometeu um erro. Mas era o homem segundo o coração de Deus. O texto em Atos foi colocado na Bíblia depois que Davi pecou. Mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Achei Davi um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Se Deus mandasse Davi limpar um chão, Davi ia. Se Deus mandasse Davi fazer qualquer coisa que estivesse ao alcance dele, ele faria, porque ele faria toda a vontade de Deus. Olha só, Davi então ele vai, após ali o pecado, ele recebe a revelação de Deus, que Deus já estava vendo o que estava acontecendo. Vem sobre ele uma sentença, que não foi uma sentença leve, que é assim, gente, errar, a gente erra, mas as consequências do erro ela vai ficar. Davi teve grandes consequências, porém ele se arrependeu na hora. E olha a oração dele, Salmo 51, 12: restitui-me a alegria da sua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Olha só o que o homem segundo o coração de Deus está falando. Olha só o que esse cara está falando. Meu Deus, eu pequei, mas tem duas coisas para mim que é muito importante. Primeiro é a tua presença, é a alegria que o Senhor me traz, saber que eu estou salvo em Cristo de Jesus. E segundo é o meu espírito voluntário, porque eu não aguento ficar sem servir. Eu não aguento. O desejo, Davi falava isso, irmão, o desejo do meu coração é morar todos os dias na tua casa. Porque ele queria servir a Deus. Se eu morasse na casa de Deus, onde era um local, a manifestação da presença de Deus não acontecia em qualquer lugar igual hoje. Era só no Santo dos Santos. Sabe o que ele queria? Eu quero morar lá, porque aqui eu posso servir o Senhor. Aqui é um lugar onde eu vou ficar em contato direto com a tua presença e eu vou poder te servir noite e dia. Que os meus pés não se afastem da tua casa. Uma coisa peço ao Senhor. Isso que está no coração do homem segundo o coração de Deus. Essa é a grande importância do servir. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, agora nós vamos começar a entrar na mensagem. Até aqui a gente estava introduzindo o que é servir. Deu para entender que é importante servir? Deu para entender o projeto de Deus no servir? Agora eu quero te mostrar quais são as consequências na vida de quem serve a Deus. Irmão, olha só. Aquela mulher, que a Bíblia não cita nome, aonde que ela estava? Ela estava no campo. Essa mulher estava no campo. Você já viu alguém no campo? Pensa numa pessoa no campo aí. Deixa eu te falar. Provavelmente você pensou numa pessoa suada. Você não pensou em alguém assim, a pessoa está suada. Sabe por quê? O campo é lugar de trabalho, o campo é lugar de serviço. Essa mulher está servindo. Olha só, veja bem. Quem permanece servindo no campo vai gerar promessas. Aquela mulher ela estava no campo, recebe uma visita de Deus e ela começa a gerar uma promessa. Quem serve a Deus gera promessas dentro de si. Quem serve a Deus recebe promessas de Deus. Para servir, ela me ensina uma coisa muito grande. Eu não preciso ter nome. Essa mulher não tinha nome, a Bíblia não está falando o nome dela. Precisa ter disposição. O que eu preciso para servir a Deus é disposição. Olha para você ver. Essa mulher, ela é estéril, mas ela está servindo a Deus. Tem áreas na nossa vida que às vezes ela pode estar estéril. Talvez você está servindo a Deus, mas tem uma parte na sua vida financeira que está estéril. Tem uma parte na sua vida emocional que está estéril. Tem uma parte na sua vida ministerial que está estéril. Tem algo na sua vida que está estéril. Mas sabe o que eu acho interessante? O anjo teve que vir avisar ela que ela era estéril. Parecia que ela não sabia que era estéril. O anjo chega para ela e fala assim: eis que você é estéril, até hoje você não concebeu. Basicamente ele estava falando assim com ela: você não percebeu até agora que você era estéril, não?
Eu acho que conjecturando, colocando aqui, imaginando o anjo diante dela, né? Aumentando um pouquinho das conversas ali, eu imagino ela falando assim: se você não falasse, eu não sabia não. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estava servindo. Meu querido, quem serve não tem olhar para o problema. Sabe por quê? Quando eu sirvo a Deus, seja em qualquer área, até mesmo ali colocando um colchão ali do lado do irmão, para a criancinha dele deitar porque estava dormindo, eu estou no campo. E sabe o que é interessante, irmão? Quando eu estou no campo, quando o campo é aberto, imagina um horizonte e o campo aqui agora. Quando o campo ele é aberto, não tem, é uma planície, imagina um campo, uma planície. Quando você olhar para o horizonte, ao mesmo tempo que você vê a terra, você já vê em seguida em cima o céu. Tem uma linha, terra e céu. Eu não preciso fazer isso daqui quando eu estou no campo, para olhar para o céu. Quando eu estou no campo, o céu já está no meu alcance de visão. O que eu quero te dizer? Quem está servindo está com os olhos focados no céu, não tem tempo para olhar para o problema. Quem está servindo está com os olhos virados naquilo que é celestial, está com os olhos focados naquilo que é celestial. Eu estou trabalhando aqui, mas eu estou olhando lá para frente. Lá na frente tem uma recompensa, lá na frente tem um projeto de Deus para mim, e ela não percebeu que ela era estéril. Isso é uma característica de quem serve a Deus. Você vai focar menos nos problemas e visar mais aquilo que é celestial. A sua vida vai ser muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais leve, porque os seus olhos, eles estão direcionados para o céu. Se eu olho para o irmão aqui, eu vou ao caminho dele. Mas não tem como eu olhar para o irmão aqui e ir para o banheiro. Eu tenho que olhar para o banheiro para mim ir para o banheiro, correto? Porque a visão determina a direção. E quem está servindo tem visão do alto. Olha para você ver o que acontece. De repente o anjo vai falar: olha, você vai conceber, e esse menino aí vai trazer o livramento para Israel. Essa é a consequência da vida de alguém que serve. Quem serve recebe livramentos. O filho, pastor, eu estou servindo, mas o filisteu está vindo. Eu estou servindo, mas o problema está chegando. Eu estou servindo, eu estou aqui batalhando, eu estou suando, mas tudo está buraco abaixo, parece que nada dá certo na minha vida. Tem livramento para você que está servindo, irmão. Deus tem livramento para você que está buscando. Deus tem livramento para você que está na peleja, mas não para. Para você que está com a dor no coração, mas não para. Deus tem livramento. Olha só que coisa louca. Ela recebe aquilo, ela vai e corre para o marido dela, corre para a família dela. Não é só a mulher, tem uma família inteira que está servindo ali, tem uma família inteira que está se envolvendo naquilo. E aí o que o marido dela faz? Ué, se o homem é de Deus, foi Deus que enviou ele, o que ele tem que fazer? Vamos orar para Deus com ele de novo. Ele vai e ora. Meu querido, esse homem junto com aquela mulher, ela podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela estava servindo. Ele faz parte do serviço também. E ele ora, e Deus responde. Ele fala, e Deus ouviu a oração de Manoá. É isso que acontece na vida de quem está servindo. As suas orações começam a ser ouvidas. De repente Deus começa a ouvir suas orações e vai ao seu encontro. Quem permanece servindo tem as suas orações ouvidas. Meu querido, de repente essa mulher está de novo ali no campo, e o anjo vem até ela por resposta da oração do seu marido. Quando eu estou servindo, tão certo quanto o ar que você respira, você vai receber uma visitação de Deus. Quando você está servindo, você recebe a visitação de Deus. Eu lembro uma vez, eu teve um congresso na minha igreja chamava Loucos por Jesus. Eu mexia no som lá, o congresso foi 2 ambientes. Foi um cantor que chamava Salomão do Reggae. E ficou um pessoal responsável pelo som lá em cima e eu aqui embaixo. Foi o lugar do som, lá pra cima, onde ele ia cantar, né? O cara era famoso, fizeram um ambiente separado para ir lá. E aí o rapaz que mandaram para mexer no som não sabia mexer, estava faltando um monte de cabo lá, deu linha, foi embora. Não me deram o que precisa para mim trabalhar, estou indo embora. Sabe por que ele foi embora?
Ele era funcionário, ele não era servo. Servo não vai embora, funcionário que vai embora. Aí, meu querido, sabe o que aconteceu? Eu tive que me virar nos 30. E eu corri, fiz o som ali no louvor, coloquei o pastor lá pregando. O pastor estava pregando, eu já subi lá para cima, comecei a fazer cabo, soldar com ferro de solda, e aquela loucura. No fim deu tudo certo. No final eu estava sozinho na igreja, ali, enrolando os cabos. E aí, de repente, eu ali sozinho enrolando os cabos, eu virei para Deus e falei assim: nossa, eu não tive nem tempo para poder ouvir a palavra, para curtir o momento do louvor, para poder receber da tua presença. Naquela hora ali eu abaixei para poder enrolar os cabos. Veio uma presença de Deus tão gostosa naquele lugar, com uma visitação ímpar. Eu fiquei de joelhos, comecei a orar. Meu líder de jovens estava quase lá na casa dele. Ele voltou porque Deus tocou no coração dele, começou a orar por mim. O fogo desceu ali. Eu acho que eu fui embora da igreja umas 2 horas da madrugada, porque eu não conseguia levantar de tão forte que era a presença de Deus. Meu querido, se você permanecer servindo, você vai receber a visitação de Deus. Se você permanecer servindo, você vai receber experiências extraordinárias com Deus e a visitação do próprio Pai, do próprio Cristo Celestial no ambiente onde você está. Aleluia, Jesus. Então o anjo se manifesta de novo ali. E aí acontece, meu querido, uma coisa maravilhosa. Ele revela de novo: você era estéril. Olha, deixa eu te dizer, enquanto você está servindo, o Senhor toca em áreas da sua vida que está estéril. Enquanto você está servindo, eu estou tocando naquilo que é estéril na sua vida. Enquanto você está me servindo, eu vou tocar em áreas que não estão andando para frente na sua vida. Ah, mas eu não posso ter filhos. Quem falou isso? A última palavra vem de Deus. Você está me servindo, eu tenho um compromisso com quem me serve. É isso que Deus está falando com ela. Eu tenho compromisso com quem me serve. Quem me serve tem propósito. Quem me serve, há planos mais altos para ele. Você não vai ficar estagnado na esterilidade. Vai frutificar. Você vai gerar. Quem serve está gerando promessas. Quem serve tem as esterilidades na vida tocada, seja financeira, emocional. Ah, mas eu estou servindo aqui, mas meu marido não vem na igreja. Continua servindo, que Deus está tocando nele lá na sua casa. Eu estou servindo aqui, mas meu filho não vem. Continua servindo, que Deus está tocando ele lá na sua casa. Ah, mas eu estou servindo aqui, mas o meu pai não vem. Continua servindo, que o Senhor vai tocando na sua esterilidade, vai tocando na sua família, e Ele vai de encontro com eles. Confia primeiro no Senhor, preocupa primeiro no reino de Deus, com as minhas coisas, filho, que eu vou preocupar com as suas. Cuida do meu, que eu cuido do seu. Coloca na mão de quem pode melhor do que você. Glória a Deus, aleluia. Olha só que interessante, Manoel, ele ora, tem um encontro com Deus, e a primeira coisa que ele pergunta: Senhor, o que a gente vai fazer com esse menino aqui? Quem serve, a consequência de servir é estar inteiramente, todos os dias, em todo o tempo, buscando a Deus direção. Deus, como é que eu vou fazer daqui para frente? A característica de um servo maior é buscar a Deus sobre o que ele vai fazer. Instrução, sabe por quê? Tem coisa, meu querido, que você está gerando que é de Deus para você. E aquilo que Deus está gerando em você é específico para a sua vida. E você tem que seguir instruções específicas para aquilo que Deus está gerando em você. Não tem como você seguir o mesmo caminho que o irmão X, se o que você está gerando é Y. Não tem como você seguir o mesmo caminho que o irmão B, se o que você está gerando é C. É necessário que você busque a instrução em Deus do que eu devo fazer. Porque senão você vai estar servindo, mas não vai estar na direção certa. Vocês já viram pessoas assim? Estavam servindo, mas não estavam na direção certa. Fazia muito, mas fazia pouco. Eu já me encontrei assim muitas vezes. Porque eu não estava entendendo qual é o projeto de Deus para mim. Eu não estava entendendo qual que é o querer de Deus para mim. Porque eu não estava buscando instrução. Às vezes a intenção é boa, mas mesmo com a intenção boa,
quando Davi estava trazendo a arca da aliança de novo, aquele moço encostou na arca ali com a intenção boa de não deixar ela cair e morreu. Sabe por quê? Porque não buscou instrução. Oséias 6,3, se eu não me engano, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a busca da instrução ela é importante. Olha só. Quem tem a essência de servo faz de forma natural. De forma natural. Interessante que tem um texto que a Bíblia vai dizer o seguinte: o servo que faz só aquilo que ele é mandado, ele é inútil. O servo que faz só aquilo que ele é mandado, ele é inútil. Olha só, o Manoá está ali, ele ainda não está tendo uma visitação de Deus, mas ele não percebeu. Tem gente assim na igreja, irmão, está recebendo uma visitação de Deus hoje, mas não percebeu ainda. Glória a Deus. Aí ele pega e fala: rapaz, meu negócio é servir. Deixa eu fazer um cabrito para você aqui. Vem cá, vamos preparar um cabrito. Me deixa te servir, tornar algo natural. Eu estou vendo algo que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Isso é uma característica de um servo. É algo tão natural, mas tão natural, que eu não preciso ser mandado para fazer. O pastor não tem que ficar toda hora ali: ô irmão, faz aqui, ô irmão, faz ali, ô irmão. Não, é proativo. Camarada, deixa eu fazer um cabrito para você aqui. Lembra do irmãozinho que eu contei a história? Vou trazer um colchãozinho aqui para colocar. Ninguém pediu ele para fazer, teve direção de Deus, foi lá e fez. Mudou talvez a história de toda a igreja. Tenho certeza absoluta que através da minha vida muitas pessoas já foram tocadas ali. Poderia ter feito uma diferença na vida de pessoas que a gente não tem noção. Tem um casal na igreja hoje, eles casaram. Esse menino me chamou um dia para eu conversar com ele e dar conselho. Ele foi para mim e falou assim: cara, que bom que eu conversei com você. Você viveu muitas coisas parecidas comigo no passado e sua palavra me ajudou muito. Talvez, se ele não tivesse aquela palavra, ele se desencorajaria de muita coisa e decisões que ele já tomou até então. Olha só para você ver. Ainda que seu serviço se torne um sacrifício, permaneça servindo. O melhor de Deus está por vir. O maravilhoso está ao seu lado. Porque tem hora que o meu serviço se torna um sacrifício. Olha para você ver o que aconteceu. O anjo vira para ele e fala assim: não me serve, não, sacrifica. Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu tempo para servir a Deus, para se tornar um sacrifício. Tem hora que você vai ter que abrir mão do seu lazer para servir a Deus, vai se tornar um sacrifício. Tem hora que Deus vai virar para você e vai falar assim: sabe esse relacionamento da linha? Essa menina está te afastando de Deus. Esse menino está te afastando de Deus. Você é casado e tem família, irmão, é bênção de Deus. É bênção do Senhor para a sua vida. Agora, namoro foi feito para terminar. Que isso, Léo? Você está doido? Sim. Ou ele vai terminar o relacionamento, ou ele vai terminar o casamento. Mas ele precisa terminar. Que seja de Deus e que termine em casamento. Mas se não for, dá linha. Você não está perdendo, não, você está ganhando. Pastor, eu estou sacrificando aqui. Você está sacrificando hoje. Tem pastora, pastor Arlen, da Batista do Caminho, pastora Márcia. Estava para casar com um rapaz, tempos antes de casar, e ele falou com ela assim: olha, o negócio é o seguinte, você pisa bem firme nesses últimos meses aí na porta da igreja, porque no dia que você casar comigo, nunca mais você pisa lá. Ela olhou para a cara dele aqui e falou assim: ih, quem disse para você que eu vou casar? Tchau, benção, galinha, fui, Deus tem o melhor para mim. O que ela fez? Parou, rompeu um noivado, abriu mão de um noivado. Final da história, passa um dia, é assim que Deus faz, irmão. Ela estava na igreja ali orando, aí entra no passado, antes de ser pastor Arlen, um cabelão black power, todo sujo, saiu da cadeia, todo doido. O Espírito Santo entra dentro dela. Esse aí está entrando seu marido aí, ó, está amarrado em nome de Jesus. E tá certo, tá amarrado mesmo, não estava preparado não. Aí, rapaz, olha que bênção.
Passou um tempo, esse homem foi transformado, restaurado, ela se casou com ele. Lá no dia do casamento, o Espírito Santo lembrou ela. Tá vendo, filho? Eu não falei com você que era ele? Olha só que bênção. Bem casada, com família extremamente estruturada, filhos exemplos, um homem cheio de Deus. Nunca ouvi falar assim. Pastor Arlen e a pastora Carla tiveram alguma dificuldade no casamento. Nunca ouvi falar assim. Talvez dificuldade financeira, mas os dois passaram dificuldade assim, emocional juntos. Um ali do lado do outro. Tô mentindo, Breno? Breno é lá no caminho lá. São ou não são exemplo? As filhas dele, como é que são? É isso que Deus tem para você. Às vezes você vai abrir mão de alguma coisa, mas você vai ganhar muito mais depois, porque o Senhor sabe o que é melhor para você. Quando Ele te pede, não é para tomar, é porque Ele tem algo melhor para te entregar. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Então, vai haver vezes que servir a mim, o meu serviço vai se tornar um sacrifício. Mas é importante que eu permaneça, porque quem permanece, enquanto o serviço se torna um sacrifício, além de estar recebendo a visitação, o que acontece? O fogo aumenta. É isso que Deus quer fazer com você, meu querido. Ele quer aumentar o fogo, Ele quer aumentar a chama dentro de você. Enquanto você permanece servindo na dificuldade, Ele aumenta a chama. Ele faz a chama aumentar. Ele faz a chama crescer. Eu lembro um dia que eu cheguei num culto como esse, meu querido. É só mais um culto. Eu fui desanimado. Acho que esse negócio de pregar não é pra mim, não. Sai fora desse trem. Dá certo não. Eu não falo bem, eu não tenho eloquência. Mas o Senhor fica colocando esse trem no meu coração. Eu falei assim, Deus, tira do meu coração esse negócio aí. Esse trem não é pra mim não. Aí de repente eu chego lá, o pregador pega no microfone, fala assim, irmãos, eu vou tentar pregar, mas não sei se eu vou conseguir. Abre suas Bíblias em Jeremias 20, capítulo 9. E, olha só, Jeremias está vivendo um período no ministério dele que é o seguinte: ele está pregando, falando, rapaz, vai vir um cativeiro babilônico aí, se vocês não converter, muda de vida, gente. O cativeiro está na beirada aí, ó. Vocês não estão cuidando do ano sabático, Deus vai mandar aí, vocês vão ficar presos em 70 anos, vai passar a vida aí no cativeiro. Pelo amor de Deus, muda de vida, ninguém está escutando ele. E ele está ali desesperado. De repente ele vai e solta esse texto aí. Jeremias 29. Quando pensei, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome. Dele quem? Está falando de Deus. Eu pensei em não pregar mais, não falar mais, em abrir mão desse negócio tudo. Então, tomou em meu coração um fogo, cerrado em meus ossos. Estou cansado de sofrer, já não posso mais me conter. De repente o pregador abre os braços e falou assim: hoje eu vim aqui para queimar. O fogo de Deus desceu, eu fui tomado aqui lá, o Espírito Santo me queimou, eu estou queimando até hoje. Até hoje eu estou queimando, o fogo está ardendo até hoje. Nunca mais eu parei, nunca mais a dúvida veio na minha cabeça, porque eu entendi que enquanto eu estou servindo, o fogo aumenta. Eu entendi que quanto mais intensidade eu servir a Deus, mais Ele vai me deixar queimando, cheio do fogo de Deus, preparado, mais Ele vai fazer com que a minha oferta suba nas narinas suaves dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu querido, enquanto você permanece servindo, o Senhor vai começar a fazer maravilhas no seu meio. glória a Deus, aleluia. O anjo começa a fazer maravilha. O anjo começa a fazer maravilha. Você já viu maravilha? Quem continua servindo vai ver coisas que só você vai ver. Vai receber de Deus coisas que só você vai ver. Só você vai receber. Vai ouvir de Deus coisas que só você vai ouvir. Sabe o que aconteceu quando a minha menina estava para nascer? Deus falou comigo assim: filho, ela vai nascer antes de dezembro. Minha esposa internou para ganhar em dezembro, dia 27. Quando foi dia 28, ela falou assim:
vou ficar aqui muito tempo, não gosto de hospital. Esquenta a cabeça não, filho. Eu falei que Deus falou comigo, você vai nascer, ela vai nascer antes de dezembro, mas hoje é 28, não tem jeito não, então ela tem que nascer amanhã, vai nascer. No outro dia 29. Amor, acho que eu vou ficar aqui muito tempo. Vai não, mas Deus falou que vai nascer antes de dezembro. Aí ela, não, de jeito nenhum, não tem como, não tem tempo, não está na hora. O médico que passou aqui falou que eu vou continuar internada. Eu falei assim, filho, eu não quero saber o que o médico falou. Deus falou comigo que ele vai nascer antes de novembro, antes de dezembro. Mas hoje é dia 29, então ela tem que nascer amanhã. Pois então ela vai nascer amanhã. A mulher ficou brava, rapaz, olhou para mim, não vai não. Eu falei assim, vai porque Deus falou. Eu sei quando Deus fala, Ele não erra, eu erro, mas Ele não. Sabe o que aconteceu? A enfermeira chegou lá na hora que a gente estava conversando e falou assim, Priscila, ó, seu quadro é de pré-eclâmpsia, se continuar com a criança, você vai ter só mais isso. A criança está formada. O médico viu seus exames aqui, está no plantão ali, e está querendo marcar o parto. Você quer ganhar ou você quer permanecer aqui arriscando? E quem mais vai arriscar a vida vai ser você. E entre a criança e você, a prioridade é tentar salvar você. O que você quer? Agora está tranquilo. Vamos? Não, eu quero. Vamos preparar para o parto. Então você fica de jejum, que amanhã cedo vai nascer. Dia 30 de novembro, nasce a sua filha. Tem coisa que Deus vai falar com você, meu querido, que é para você. É individual para você. O Breno está aqui, ó. Engraçado como é que Deus faz. A maioria das coisas que acontecem assim, normalmente eu falo com ele antes. É um grande amigo, né? Eu lembro quando a minha mãe estava com câncer, Deus levou ela, Deus falou comigo assim, eu vou levar. A história é longa, uma outra oportunidade eu conto para vocês, que é um outro testemunho. Mas só para resumir, Deus falou no dia que ia levar ela, eu falei, Breno, Deus falou comigo que ia levar minha mãe. Sabe qual foi a resposta do Breno? Na hora que acontecer, você me fala. Eu já sabia que não era mentira da minha boca. Sabe por quê? Quem serve, constrói intimidade com Deus. Quem serve, constrói intimidade ao ponto de receber de Deus clareza nas instruções. E é isso que Deus quer fazer com você, te dar clareza nas instruções, trazer evidência aquilo que Ele tem para você, fazer você queimar mais, renovar suas forças, transformar o seu caminhar e te levar a um novo patamar de serviço. Amém, irmãos? Quem está comigo na mensagem? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir a Deus. Às vezes servir a Deus vai tornar um sacrifício. Sim, não vou mentir para você. Mas tem muitos benefícios em servir a Ele. E o Senhor busca os seus servos. Busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o amor é o que o amor faz. Se eu falar que eu amo a minha esposa, mas não fazer nada por ela, você acha que ela vai se sentir amada? Não vai. Se eu virar para um cara falar que eu gosto dele, mas eu não fazer nada por ele, quando está ao meu alcance, eu estou mentindo. O amor é o que ele faz. Então, se eu falo que amo a Deus e não sirvo Ele, que amor é esse? Eu tenho minha filha, eu amo minha filha, eu sirvo a minha filha também. Tem coisas que ela não consegue fazer, eu tenho que fazer por ela. Agora ela está na época que ela está começando a tomar banho sozinha. Até banho tinha que dar nela, tem que limpar a bunda dela também, porque se não limpar, quem vai limpar? Tem seus pais. Estuda aí a arte de serviço, e o pai pega aqui, pai, e vai com todo o prazer do mundo para limpar o cocô do filho. Sabe por quê? Porque ama. Irmão, só mexe na sujeira quem ama. Só mexe na sujeira quem ama. Deus quer mexer na sua sujeira para te colocar para servir e para te usar. Não era parte da mensagem, mas Deus manda te falar: eu quero lavar os teus pés. Hoje eu quero lavar os seus pés, que eu vou começar a levar você para servir. Hoje eu quero lavar os seus pés. Você está disposto a deixar Deus mexer na sua sujeira?
Você está disposto a deixar Deus mexer em seu sujeira? Interessante quando você começa a lavar o pé. Imagina, naquela época não era se usado muito sapatos fechados, era mais sandálias, sapatos abertos, eles andavam no deserto, né? A areia soltar mais fácil. Agora imagina que Jesus limpando aqueles pés imundos, com as unhas cheias de terra agarradas lá dentro. Aí Jesus pegando o pano e limpando assim debaixo da unha, entre os dedos, tomando conta de cada detalhe. Esse tipo de sujeira que Deus quer mexer com nós. Lá dentro, lá no profundo. Sabe por que no profundo? Porque a mudança ela começa de dentro para fora. Sabe por quê, irmão? Que vem de fora. Um ovo está aqui, ó. Se ele quebrar de fora para dentro, causa morte. Mas se eu permanecer no ambiente adequado, presença de Deus, pega isso. Se eu permanecer no ambiente adequado, na temperatura adequada, próximo do fogo de Deus, algo dentro de mim, só de você permanecer perto de alguém que serve, vai acontecer isso. Olha só, a pessoa está perto de alguém que serve, essa pessoa tem o fogo de Deus. Você é como um ovo ali. Se quebrar por fora, causa morte. Mas aí você está aqui, você está aquecido, você está andando perto de gente que serve, você está caminhando perto de gente que serve, e o fogo de Deus está com ela. Aí o ovo está aquecendo, né? Ele está recebendo a temperatura adequada. De repente, no meio da temperatura adequada, o ovo rompe, mas agora ele rompe de fora, de dentro para fora. O que acontece quando ele rompe de dentro para fora? Gera vida. Glória a Deus, aleluia. Quem serve, gera alguma coisa. O que você mais vai servir para gerar na terra são vidas. Vidas de pessoas. Pastor, eu estou servindo, mas não estou gerando. Talvez você não está discipulando ninguém. Quem que você está discipulando? A palavra vai falar aí de fazer discípulos. O projeto de Jesus é fazer discípulos. Quem que você está preparando para quando você parar, continuar sua caminhada? Paulo termina. Acabei minha carreira, guardei minha fé. Mas ele deixou Timóteo para continuar o que ele iniciou. E está continuando até hoje. Se você não discipular ninguém, o que vai acontecer? Se não ensinar ninguém, vai parar em você. Então, você não deve parar também. Você deve continuar gerando. Amém? Amém, Jesus. Irmão, queria te convidar a ficar de pé. Você consegue colocar para nós, o texto, se tiver dificuldade? João 12, 26. Porque assim, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido é tentar sempre iniciar a mensagem na palavra e finalizar ela com o texto bíblico. Porque o que transforma é a palavra de Deus. Mensagem tem que ter Bíblia. A gente lê texto, é baseado no texto, é baseado na palavra que Deus vai revelando aquilo que Ele quer que seja falado. Enquanto o Eric abre aqui, eu queria fazer um convite. Léo, sua mensagem falou no meu coração de alguma forma. Eu quero servir Deus. Eu queria chamar umas pessoas aqui para vir aqui na frente no altar. Quem quer servir a Deus com mais intensidade? Eu quero servir com mais intensidade. Vem cá para frente, nós vamos ungir você. Eu quero começar a servir porque eu não estou servindo. Vem cá para frente. Eu quero ser tocado em Deus para que eu comece a servir. Tem coisa em mim que tem que ser limpada para eu começar a servir. Amém. Glória a Deus, aleluia. É você e Deus. Mas se de alguma forma a mensagem tocou no seu coração, eu queria te convidar, vem cá para frente. O texto está ali. Vou ler o texto para a gente finalizar. Para que você possa ir para casa, mas guardar no seu coração. Se você guardar esse texto, a sua vida nunca mais será a mesma. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se eu sou servo, eu vou estar onde? No ambiente onde Jesus está. Não é o servo que carrega a presença, o servo persegue a presença.
E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Para quem serve, está determinado na palavra, não é eu que estou falando, não. Tem honra para sua vida. Glória a Deus, aleluia. Se você tem interesse em servir, eu quero servir a Deus com mais intensidade. Eu entendo que eu preciso servir com mais intensidade. Eu preciso me entregar mais para a obra. Eu preciso me preparar para servir. Corre para frente, irmão. Nós vamos ungir você. Aleluia. Tem honra futura na sua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somente os dois irmãos aqui, não tem ninguém mais que quer servir, não? Deus, aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus. Antes de finalizar, tem alguém aqui que está aqui no momento e olha, Deus falou no meu coração aí, mas eu ainda não entreguei minha vida para Ele. Por algum motivo eu não entreguei minha vida para Deus, mas eu estou sentindo aqui agora que hoje é um dia interessante para me entregar minha vida para Deus. Eu quero entregar, eu quero entregar meu coração para Deus. Eu quero virar um servo desse aí. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador na vida dele? Quer aceitá-lo? Eu quero. Tem alguém que quer? Alguém aqui nesse ambiente? Amém, irmão? A semente foi lançada. Louvado seja o nome do Senhor. A semente foi lançada. Queria chamar o irmão da igreja para estar ungindo e orando pelas pessoas que vieram à frente. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra maravilhosa aos nossos corações. Incrível. Quando eu estava vindo no carro com o Salvador, e ele falando sobre a filha dele, que ela é levita. E morreu o Dom. Aí eu falei para ele assim: não, pastor, o Dom não morreu nela, não. O Dom está nela. Só falta despertar, porque